Olá, pessoas. Eu sou a professora Laude, professora de História. Essa aula foi gravada para os meus alunos do segundo ano do ensino médio. Mas se você não é meu aluno, minha aluna, e também está estudando o mesmo assunto que nós, seja bem-vindo à nossa aula. Nosso assunto hoje é o processo de emancipação política do Brasil. Para a gente começar a falar sobre esse processo, a gente precisa voltar um pouquinho no bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Napoleão Bonaparte era imperador da França e queria expandir a França economicamente e territorialmente. A sua grande rival era a Inglaterra. Como a Inglaterra era uma rival muito difícil de ser derrotada militarmente, Napoleão pensou em primeiro enfraquecê-la economicamente, para depois invadir. Para isso, observe esse mapinha aqui que eu estou mostrando com o cursor. Aqui nós temos a Inglaterra, Grã-Bretanha, que é uma ilha, e aqui a parte continental. A Europa ficou proibida de comercializar com a Inglaterra. Essa proibição foi o chamado bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Se os países europeus rompessem esse bloqueio e fizessem comércio com a Grã-Bretanha, seriam invadidos pela França. Portugal, no período, era governado por Dom João como príncipe regente, porque sua mãe, Dona Maria I, não tinha condições de governar, porque estava doente. Então, Dom João, como príncipe regente, desobedeceu o bloqueio continental e Portugal foi invadido por Napoleão. Para fugir da invasão de Napoleão e manter o trono, Dom João, junto com a corte, cerca de 10 a 15 mil nobres portugueses, fugiram para o Brasil, que era a principal colônia de Portugal, e foram escoltados pelos ingleses. Os ingleses escoltaram os portugueses até o Brasil e, em troca, Dom João, aqui no Brasil, assinou um tratado de comércio muito vantajoso para a Inglaterra, o Tratado de Comércio e Navegação. Por esse tratado, a Inglaterra pagaria 15% de impostos para vender produtos no Brasil. Demais comerciantes portugueses pagariam 16% de impostos e outros estados europeus pagariam 24% de impostos para vender mercadorias no Brasil e em outras colônias de Portugal. Assim que chega no Brasil, Dom João toma uma medida muito importante para o Brasil, mais à frente para o processo de independência. Que medida é essa? A abertura dos portos, em 1808. Essa abertura dos portos significou o fim do pacto colonial. Como funcionava até então? Brasil era colônia de Portugal. Pelo pacto colonial, só poderia comprar mercadorias de Portugal e vender mercadorias para Portugal. A partir da abertura dos portos, não precisava mais passar por Portugal para fazer esse comércio. Então, o Brasil ficava livre para comercializar. Isso foi muito bom para o Brasil, mas foi ruim para os portugueses que perderam a exclusividade de comércio com o Brasil. A partir dessa abertura dos portos, entraram muitos produtos ingleses no Brasil, mais ainda em 1810, quando é assinado aquele tratado que eu acabei de falar, o Tratado de Comércio e Navegação. Uma outra medida de Dom João aqui no Brasil é o incentivo à industrialização. Dom João isentou de pagamento de impostos as matérias-primas destinadas à indústria, como ferro, por exemplo. E ainda anunciou subsídio às fábricas de tecido, de lã e de algodão. Só que essas medidas não deram tanto resultado porque não tinha muito investimento em indústrias no Brasil nesse período e as fábricas brasileiras não conseguiam competir com produtos estrangeiros. Quando Dom João e a corte, os nobres, chegam ao Brasil, durante a permanência deles aqui no Brasil, tem uma aliança
de Dom João e a corte com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro, sobretudo. Essa aliança era através de negócios envolvendo terras, comércio de produtos de abastecimento. Também aconteciam casamentos com famílias locais, casamentos de nobres com membros das famílias locais. E ainda Dom João concedia empregos aos membros dessa elite. Essa acomodação de Dom João aqui, junto com a corte, esses negócios com as elites, toda essa organização deles se estabelecendo aqui no Brasil, é o processo chamado interiorização da metrópole. Dom João, aqui no Brasil, promove uma série de mudanças, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, que passa a ser a capital do reino português. Então, logo de cara, um primeiro fato a ser notado é o aumento populacional. Afinal de contas, só junto com a família real chega cerca de 10 a 15 mil pessoas da corte. Então, tem um aumento da população do Rio de Janeiro. Dom João cria novos estabelecimentos comerciais, não o próprio Dom João, mas o fato de a família real estar aqui, de abrirem os portos, de muitos comerciantes ingleses trazerem suas mercadorias, novos estabelecimentos comerciais são criados no Rio de Janeiro. Dom João criou o Banco do Brasil para administrar as finanças do Estado. Também criou a Biblioteca Real, que é a atual Biblioteca Nacional do Brasil. Criou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que é a atual Escola de Belas Artes. Criou o Horto Real, que é o atual Jardim Botânico. E fundou a Imprensa Régia, em 1808. Em 1815, já haviam terminado as guerras napoleônicas, Napoleão já estava derrotado, Portugal já tinha conseguido expulsar os franceses e os ingleses estavam pressionando já Dom João para retornar a Portugal. Porém, a família real e os principais órgãos da administração estavam estabelecidos no Brasil. E muitos portugueses tinham aberto negócios aqui, não queriam retornar a Portugal. Então, para tudo isso, Dom João já estabelecido aqui com a família, os nobres também não estavam muito afim de voltar para Portugal. A solução de Dom João foi, em 16 de dezembro de 1815, decretar elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso agrada a elite brasileira e desagrada as pessoas que viviam em Portugal. O Brasil perde a condição de colônia. Em 1817, acontece no Brasil a chamada Revolução Pernambucana, no Nordeste. O governo de Dom João favoreceu a elite de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. As outras regiões, por outro lado, tinham que pagar muitos impostos para poder manter o luxo da corte e os altos salários que Dom João pagava aos funcionários. Por isso, o Rio de Janeiro passou a ser visto como uma nova Lisboa, quer dizer, agora o Rio de Janeiro era o lugar de onde a família real administrava e o lugar que oprimia e explorava as demais regiões. Sem contar que o Nordeste já havia sido o local de riqueza, de prestígio, trazido pelo açúcar, que foi o primeiro produto explorado aqui no Brasil. Porém, no início do século XIX, tem um declínio das lavouras e uma crise econômica. O Nordeste é afetado por essa crise, já não tem tanta riqueza e tanto prestígio mais, e paga altos impostos. Além do mais, os brasileiros do Nordeste ficavam indignados porque os portugueses controlavam o comércio a varejo e porque sempre que havia promoção de militares, a preferência para serem promovidos era dos portugueses e não dos brasileiros.
Com base nessas reclamações, revolucionários, dentre eles padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terras, entre outros, tomaram o governo de Recife e proclamaram uma república no Nordeste do Brasil. Essa rebelião acabou se alastrando pelas províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Alagoas. Porém, o governo retomou o controle de Recife, prendeu os revoltosos, prendeu os líderes desse movimento e os condenou à morte. Isso porque essa revolução foi feita pelo povo, claro que por proprietários de terras, mas tinha muitas pessoas comuns, não da elite, no meio desse movimento. E aí havia no governo e na elite o medo do haitianismo. O que é isso? No Haiti, aqui na América, escravos fizeram uma revolução, uma rebelião e proclamaram a independência do Haiti, em detrimento da elite. O maior medo das elites dos outros lugares da América foi esse exemplo de uma revolução de escravos. Então, o governo, rapidamente, o governo do Rio de Janeiro mobilizou forças e sufocou esse movimento. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana é importante porque ela contribuiu para acelerar o processo de independência do Brasil. Uma outra revolução que aconteceu foi a Revolução Liberal do Porto, em agosto de 1820. Só que dessa vez essa revolução é lá em Portugal. Os líderes dessa revolução eram principalmente militares e comerciantes. Veja bem, a família real fugiu para o Brasil, abandonou Portugal, a invasão dos franceses, e os portugueses ficaram tendo auxílio dos ingleses para tentarem se defender e expulsar os franceses. Enquanto eles ficavam naquele sufoco de invasão francesa e influência dos ingleses lá no governo em Portugal, a família real e a corte estavam no Brasil muito bem estabelecidos e vivendo no luxo. Então, os militares e os comerciantes em Portugal, nessa Revolução Liberal do Porto, tinham como objetivo reestruturar o Estado português, que passava por uma grave crise política e econômica. A principal causa dessa crise política, a ausência do governo português, que estava no Brasil. E o território português estava sob o controle de um marechal inglês, que comandou a expulsão das tropas napoleônicas. Sem contar que Portugal perdeu, desde lá de 1808, da época da abertura dos portos, Portugal perdeu o monopólio de comércio sobre o Brasil. Os revolucionários, na Revolução Liberal do Porto, convocaram eleições para formar as cortes. As cortes seria o parlamento português. Essas cortes, esse parlamento, aprovou uma série de medidas. Dentre essas medidas, a gente pode citar restrição da liberdade administrativa e comercial do Brasil, restabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses e retorno imediato de Dom João VI a Portugal. Resumidamente, o interesse era Dom João voltar a Portugal e o Brasil voltar a ser colônia. Dom João VI ficou pressionado pelas cortes e acabou sendo forçado a voltar para Portugal, mas deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Isso era uma forma de garantir a permanência da família no governo brasileiro. A elite brasileira, a maior parte formada de grandes proprietários de terras, apoiava a ideia de monarquia dual. Como assim? 2 governantes. Dom João VI governando em Portugal e Dom Pedro governando no Brasil. E um monarca português no poder, para essa elite do Brasil, também era uma forma de evitar
mobilização social pela independência, como havia acontecido lá no Haiti. O mais importante para essa elite que se aproxima de Dom Pedro é garantir as liberdades conquistadas a partir de 1808, quer dizer, o Brasil não voltar a ser colônia, como era antes, e ainda impedir que o povão participasse da política. Porém, as cortes não estavam nem um pouco interessadas em deixar Dom Pedro governando o Brasil. O interesse era recolonização. Então, devido a essas pressões das cortes lá de Portugal, do parlamento de Portugal, em recolonizar o Brasil, a elite começa a pensar na ideia de independência do Brasil. E o príncipe regente poderia fazer esse processo de independência sem envolver as camadas populares. Os grupos políticos no processo da independência do Brasil são esses aqui da tabela. Nós tínhamos no período Partido Brasileiro, composto por fazendeiros, altos funcionários, ricos, comerciantes. Qual era o objetivo deste grupo? A independência e uma monarquia chefiada por Dom Pedro, sem participação popular. O Partido Português, por outro lado, era formado por ricos comerciantes portugueses. Para eles, a política das cortes de recolonizar o país seria muito mais lucrativo. Então, para eles, o Brasil voltaria a ser colônia. E os liberais radicais eram membros das camadas médias urbanas. Como o próprio nome já diz, liberais radicais. Esse grupo defendia a ruptura com Portugal. O Brasil romperia de vez, mas passaria a ser uma república. Em vez de um imperador, um rei no trono, o governante seria eleito pela população para um período determinado. E esse grupo ainda falava, os liberais radicais ainda falavam sobre o fim da escravidão no Brasil. As cortes perceberam o interesse das elites com relação à independência do Brasil e pressionaram, exigindo o retorno de Dom Pedro. Um grupo no Brasil preparou um documento, um abaixo-assinado, com cerca de 8.000 assinaturas, pedindo para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, não respeitasse a ordem das cortes que exigia que Dom Pedro voltasse a Portugal. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como o Dia do Fico, Dom Pedro acatou a esse abaixo-assinado e declarou que ficaria no Brasil. O que isso significou? Dom Pedro contrariou as ordens diretas das cortes e decidiu ficar no Brasil. Daí em diante, as relações entre as cortes e o Brasil só foram ficando mais complicadas. E aí, em viagem a São Paulo, quando Dom Pedro foi conversar com grupos de lá, porque havia vários grupos no Brasil, vocês perceberam, grupo a favor da independência, grupo contra, grupo com ideias mais radicais. Então, em uma viagem a São Paulo, para tentar amenizar a situação e conversar com outros grupos, conseguir apoio, no retorno, Dom Pedro recebeu carta do ministro do Conselho de Estado, José Bonifácio, que era um nome muito importante no governo nesse período, e na carta de José Bonifácio havia notícia de que as cortes tinham reduzido os poderes do príncipe regente e estavam de vez exigindo que ele retornasse, e ainda havia uma insistência nas cartas de José Bonifácio para que Dom Pedro rompesse com Portugal. Era como se dissesse assim: ou você volta como prisioneiro das cortes, ou você resolve que agora o Brasil vai ficar independente. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Ou seja, ele diz que o Brasil ficará independente e que se ficaria independente se fosse possível, preciso, aliás, haveria luta por essa independência. Importante aqui nesse momento. Essa independência do Brasil é um processo,
ela começa desde a vinda da família real para o Brasil, com todas as mudanças feitas que vão descaracterizando o Brasil como colônia, até esse momento aqui da proclamação da independência. E depois desse momento ainda, o Brasil vai precisar de reconhecimento externo. Vai precisar que Portugal reconheça o Brasil como independente, vai precisar que outras nações também façam esse reconhecimento. E essa independência é resultado de aliança política entre o príncipe regente Dom Pedro e a aristocracia rural brasileira. Quer dizer que é um acordo entre Dom Pedro e a elite do Brasil. Com isso, as elites evitavam a participação popular para manter os seus privilégios. Então, o Brasil independente, que nasce a partir da independência, continua sendo monárquico, não vai ter mais a dependência de Portugal, não vai ser mais propriedade colônia de Portugal, mas continua sendo monárquico. Vai ser trocado o Dom João pelo Dom Pedro, que vai passar a ser imperador do Brasil, Dom Pedro I. E esse Brasil que nasceu da independência é escravista. Nada se altera na questão da escravidão, na questão da divisão de terras, na questão de camadas sociais, de privilégios. Isso fica mantido. A partir daqui é assunto sobre primeiro reinado, que daqui a um tempinho eu posto mais aulas para vocês. É isso, espero que vocês tenham entendido os conceitos e que tenham gostado. Até mais.